Caio, tudo bem? Tudo na graça de Deus. Uma coisa diferente aqui. Diferente pra você não, mas pra mim é. Eu, Caio, tem um casal de amigos aqui que eles iriam se casar. Só que a moça é evangélica e o noivo é católico. Moço evangélico, noiva católica. Beleza? É o chamado julgo desigual dos crentes antigos. Isso. A cerimônia seria feita na católica, depois na evangélica. Isso. Que é pra ficar 1 a 1, né? É, 1 a 1. 1 a 1. Não pode deixar a igreja católica ganhar. Portugal não pode ganhar não pode, da França. Nem a igreja evangélica. Então é 1 a 1. Casa lá, casa aqui. E até preferem casar depois na evangélica. O pessoal evangélico é para limpar aí, a sim, contaminação católica. Cancela e substitui a cerimônia anterior. Isso, faz primeiro na católica e depois traz para cá. Depois a gente elimina. Que a gente desamarra. Desamarra. É. Pois é, Caio. Primeiro na católica, depois na evangélica. Olha aí. Os pais não concordavam com isso, pois usaram a Bíblia, os pais crentes com certeza, né? Usaram as Bíblias. Usaram a Bíblia dizendo que luz não se une a trevas. A trevas. Isso é crente que fala isso. É claro o que é. católico não fala isso do crente. Que aquele cara assim, totalmente luz e aquela sombra se beijando, transando, se amando e os pais, olha só, não pode. Aí, como é que não une? Tá fazendo até filhinho. Não sei o que e tal. E aí? Pois então. Ô Caio, até onde os pais dessa noiva estão certos? Ela deve acatar as palavras dos pais nesse caso, Caio Fábio? Não. Ela deve saber se ela e esse cara se amam de verdade ou não. Sim. Porque até para honrar pai e mãe, a gente não está vivendo no Estado Islâmico, nem na Arábia Saudita. Nós não somos judeus fanáticos, ultraconservadores, daquele tipo que considera qualquer outro judeu que não seja como eles, judeu perdido. Nós não vivemos na Índia repressiva, em guetos de religião separatista, na Índia, nem em outros lugares do mundo, onde esse tipo de exercício punitivo de qualquer tentativa de união de um membro da família com outra pessoa pode implicar, inclusive, em morte. Não. Nós somos os beneficiários do Evangelho na sociedade judaico-cristã, que mesmo sem ter nada de Jesus, recebeu os benefícios da mensagem do Evangelho, que criou uma sociedade, humanamente falando, infinitamente mais dialogal, infinitamente mais livre, infinitamente mais compreensiva em relação aos direitos individuais e particulares de cada um, que respeita credos, confissões, ideologias, instituições formalmente estabelecidas, que não é uma anarquia, mas que ao mesmo tempo garante liberdade de ir, de vir, de escolher, de se converter, de mudar de credo, de decidir com quem casar, com quem não casar, cumpridos os ritos sociais da idade estabelecida nas devidas constituições das múltiplas democracias que formam o Ocidente. Então, primeiro, não existe nem a obrigação cultural mais disso. Não existe mais coisa alguma dessa natureza. Segundo lugar, o Evangelho, quando você lê em 1 Coríntios 7, o Evangelho de acordo com o aplicativo que Paulo faz no primeiro século em Corinto, no capítulo 7, ele ainda trata a mulher como sendo um ente que pertencia ao pai, a mulher solteira. Mas aquilo é evangelho? Paulo concordava com aquilo? Não. O próprio Paulo dizia que aquilo ali é para que não houvesse confusão, para que não houvesse escândalo, não é assim o nosso costume. Ele não queria arrebentar a moringa
judaico-greco-cristã espalhada para todo lado e criar problemas para o evangelho que não podiam ser circunscritos àqueles tópicos tão menores. Ele era o possível. Era o possível, era até onde dava para ir. Mas se você pergunta a ele, escuta, o que é que você acha de alguém ter escravo, ou de alguém ser livre contra aquele que é um escravo nativo? O que é que você acha do homem ter essa supremacia absoluta, controladora sobre a mulher? O que é que você acha da mulher que rebelde contra todo e qualquer homem? O que você acha, qualquer coisa assim? Ele diz, em Cristo não é assim. Como também se você perguntasse, o que você acha dos brancos em relação aos pretos? Dos nórdicos em relação aos japoneses? O que você acha de etnias diferentes? Ele iria dizer, em Cristo não há nem homem, nem mulher. Nesse sentido de quem é superior a quem. Tá. Em Cristo não há nem escravo, nem liberto. Em Cristo não há nem judeu, como se tivesse um privilégio especial na vida, nem grego, como se fosse o representante de toda a degradação do pensamento humano aplicado à devassidão do mundo greco-romano. Também não há, porque Deus é sobre todo, é pai de todos, é rico para com todos. Não podia haver nada mais claro do que isto. Então não há. Não há. Agora, o que é o jugo desigual? Entra lá no caiofab.net, escreve lá, Sami, por favor, jugo desigual, ou jugo, o que você quiser. No caiofab.net, depois no YouTube. Você vai ver muitas explicações sobre o significado de jugo desigual. Enquanto Sami acha, pense, está achando aí, é o seguinte. Para esses religiosos, o jugo desigual é você casar fora do gueto religioso. Aumenta aí, por favor. O que está escrito? O que é jugo desigual com os incrédulos? O que é o quê? Jugo desigual no casamento. Não se põe em jugo desigual com os crentes. Aí já sou eu dando um cacete. Porque o pessoal lê esses três pelo menos. E vê se no YouTube você acha aí também, sabe? Porque, na realidade, querida, jugo desigual é o que a gente tem todo dia aqui. Sou casada com um pastor que é bruto, um pastor abusivo, um pastor que não me ama, um pastor que me abusa. Olha aí, o que está escrito aí? O que é e define jugo desigual. Tudo isso aí no YouTube, para você achar. Por favor, vão lá e procurem, tem demais. É tudo aquilo que é um jugo desigual. O que é um jugo desigual, brother? Ah lá. Tá lotado. O que é? Ah lá. Tá lotado. Tá cheio. É, lotado. Só é ir procurar, por favor. Agora, o que é o jugo desigual? É o desequilíbrio. Aqui, ó. Aqui é o jugo. Tá vendo aqui nas minhas costas? Aqui entra um outro. Deveria entrar um outro. Pra gente puxar, essa ideia vem de um casal de bois puxando a mesma carroça, ou arando a mesma terra para produzir uma lavoura. E daí que vem a ideia de jugo desigual. Aí tem que entrar um outro aqui que tem o mesmo nível. Que se entrar um baixinho aqui, somente, olha ali o jugo, somente o mais alto vai carregar o peso sozinho, vai se tornar insuportável para ele depois de um tempo. De modo que, primeira coisa de jugo desigual é casar-se com alguém em relação a quem você tem equilíbrio em todos os níveis possíveis. Equilíbrio espiritual, equilíbrio psicológico, equilíbrio nas atitudes,
equilíbrio na mente, equilíbrio de escolhas, de princípios, de valores, de importâncias, de significados. Não tem nada a ver com que religião, de que religião ele vem. Tem um monte de gente que casa com um cara que cantava no coral. Você era soprano e ele era tenor. 10 anos no coral da igreja, casam juntos e se esbofeteiam todo dia, vivem mal a beça, porque eles não têm nada a ver um com o outro. Eles só frequentam aquela caixa de tijolo chamada igreja, mas até a consciência de Deus neles é totalmente diferente, ou às vezes inexistem ambos. Por isso é que tem aquele texto meu lá, não se põe em julgo desigual com os crentes, que é o que eu mais vejo acontecer. Às vezes eu até vejo casais que não são religiosos, ou um é um pouco e o outro não é nada, mas que se dão muito, muito bem em tudo. Se deixarem porque a pessoa religiosa se viu obrigada a ter que casar com alguém do gueto religioso e fez assim. Aí anda ela a vida inteira, 30 anos no meu casamento, puxando esse jugo desigual, com um incrédulo, um cara que não crê no amor, que é um incrédulo maior do que o cara que batiza pessoas na igreja, mas não crê no amor em casa. Vamos lá, Bruno. As pessoas podem estar casadas em julgo desigual, mesmo sendo da mesma religião, né? Só podem, é o que aquele meu texto diz lá, não se põe em julgo desigual com os crentes. Vem VTV, o canal é você.